Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma atração do Top 5 2025. Estamos seguindo aqui com a nossa trilha de pessoas no centro e o tema de hoje é: há espaço para emoções no trabalho? Será que ainda é um tabu a gente falar sobre emoções em ambiente corporativo? Bom, eu sou Bruno Piai, editor do grupo Top RH, sou um homem branco de cabelos pretos, meio curtos, meio médios, olhos castanhos, tenho barba e bigode curtos, estou vestindo uma camiseta cinza escura e atrás de mim há um fundo todo branco. E agora eu vou convidar a dupla que nos guiará neste tema e contará para nós como está esse panorama aí das emoções dentro do ambiente de trabalho. Eu começo pela Sara Fantin, ela é docente no Senac São Paulo, Senac que foi indicado à categoria de treinamento e desenvolvimento no Top of Mind de RH deste ano. Cara, seja muito bem-vindo ao RH Top 5. Oi, Bruno, muito obrigada. Agradeço a todos e todas pela oportunidade de estar aqui e discutir com vocês um assunto tão importante. Eu sou uma mulher branca, de idade média, de cabelos médios também. Estou vestindo uma blusa pink e o meu fundo aqui é todo branco. Né? E completando o nosso time está a Silvana de Souza. Ela é consultora de pessoas, cultura e saúde mental e parceira da Alper Seguros. A Alper indicada à categoria de consultoria de benefícios. Silvana, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, obrigada pelo convite, é um grande prazer estar aqui, espero que seja uma conversa que proporcione bastante reflexão sobre esse tema de altíssima relevância. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, o cabelo é curto, porém ele está preso, eu uso um fone de ouvido, estou sentada em uma cadeira preta, e uso uma blusa preta com decote em V e o óculos, a armação é em vermelho. Muito bom, seja bem-vinda, Silvana. E bom, gente, para nós começarmos aqui o nosso papo, eu acho que eu gostaria de conversar. Como o título que guiará essa conversa é Há espaço para emoções no trabalho? Eu acho justo que seja a primeira pergunta aqui da nossa roda. Então, eu queria começar por você, Silvana. Há espaço Uhum. para emoções no trabalho? É muito indelicado devolver uma pergunta com outra pergunta, então eu faço praticamente uma provocação. Há espaço para o ser humano no trabalho? A resposta é sim. Por quê? Se há espaço para o ser humano no trabalho, logo a dedução é que há espaço para emoções no trabalho, porque nós não separamos a emoção de quem somos. Nós somos seres e, pela nossa característica, né, nós passamos por emoções, nós sentimos as emoções. E as emoções, elas são reações fisiológicas, elas fazem parte de todo ser humano. Então, essa é a minha resposta à sua pergunta, com uma provocação, de que se há espaço para o humano, logo há espaço para a emoção, ou precisa haver espaço para a emoção. E é uma provocação tão válida, e aí trazendo a Sara à conversa, porque, Sara, absolutamente tudo que a gente faz no trabalho, fora do trabalho, há alguma emoção envolvida. Mesmo quando a gente Uhum. sente que não, que a gente sente que está naquele estado neutro, mais concentrado, há uma emoção ali. Então, por que que ainda é claro que hoje a gente tem um avanço dentro desse tema nas organizações, há uma sensibilidade maior por parte de RHs, de gestores, mas por que que num pedaço tão grande do mercado ainda é um tabu a gente debater esse tema que é tão natural, é um tema tão como a Silvana falou, do ser humano. Então por que que a gente ainda trata isso como um tabu?
Bruno, eu gosto muito de falar sobre esse tema, eu fiquei muito feliz por ter sido convidada para tratar esse tema, porque assim como a Silvana disse, quando a gente trata seres humanos, a gente tem que pensar na complexidade das pessoas que vem junto com o crachá. Então, quando a gente vai falar de emoções no trabalho, as pessoas ainda pensam, maioria, eu vou falar a maioria delas, tá? Baby boomers, alguns da geração X, que tiveram que muito tempo abafar aquilo que eles sentiam em relação a frustrações, em relação a motivações também dentro do trabalho, e é visto hoje como uma forma de fraqueza. Só que a gente tem que falar na emoção como uma forma de inteligência. Porque qualquer coisa que a gente buscar trabalhar como uma instabilidade emocional que é apresentada, a gente vai sempre pensar que essas pessoas que estão demonstrando no ambiente do trabalho dela quem elas estão comprometidas como em qualquer relação. Então a gente tem que pensar que elas vão ter alegrias, tristezas e frustrações e questões negativas também. E faz parte da organização ter esse olhar para entender que é importante para o gestor, para o líder e para qualquer pessoa que está envolvida no processo que entenda, né, e que veja a importância daquele processo das emoções como uma forma de complemento daquilo que está sendo daquilo que está sendo alcançado e desenvolvido. É estratégia, na minha visão. Ô, Sara, e aproveitando o seu papel de educadora, de docente no Senac, hoje a gente fala muito sobre habilidades comportamentais, as soft skills, e eu acho que duas em especial se conectam muito com esse tema, que são a resiliência e a inteligência emocional. Inclusive, eu deixo um convite para quem está nos assistindo de entrar no RH para você, que o nosso último e-book foi um e-book falando sobre inteligência emocional. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter também para que essas habilidades que de fato são tão importantes dentro do mercado, elas não sejam armadilhas no sentido de, olha, você está me dizendo que você tem um curso, uma formação, que você tem essas habilidades desenvolvidas. Então eu espero que você faça jus a ela, como você falou, não podendo demonstrar fraqueza, tendo que ser emocionalmente inteligente o tempo todo, resiliente o tempo todo. Então, como que a gente toma esse cuidado também da gente não estar nesse papel de eu sou o resiliente e nunca podendo expressar qualquer tipo de emoção considerada mais vulnerável ou negativa dentro desse ambiente corporativo? Eu acho, Bruno, que nem os colaboradores, nem os níveis de autogestão podem ficar presos numa armadura emocional, que eles têm que guardar aquilo para eles. Eu entendo, assim, em primeiro momento, que você chegar a trabalhar com a emoção do seu funcionário, do seu colaborador, não é uma coisa tão complexa, mas as pessoas ainda veem isso como, eu vou ter que sentar então com a Silvana e conversar com ela, esmiuçar como ela está se sentindo. Não é isso. A Silvana é uma Uhum. ótima funcionária, trabalha comigo há um tempão. Um dia eu cheguei e vi que ela tá meio murchinha. Aí falei, Silvana, o que aconteceu? E ela falou, nada. Aí eu vou por aqui, por ali, com gentileza, abordo, ela me conta, não, minha mãe está internada, tô com alguns problemas, como que a gente pode... por isso que eu ando meio desanimada, mas está tudo bem. E nesse momento, como gestora, como líder, eu falo, Silvana, vamos encaixar isso numa rotina, num cronograma. Eu entendo que nesse momento ela não vai render o 100% dela, mas eu acho que mais do que ter inteligência emocional é ter uma empatia, e eu sei que é redundante, mas uma empatia de se colocar no lugar mesmo. Enxergar o que aquilo naquele momento representa para a pessoa. E às vezes uma mudança simples, um cronograma simples, um ajuste de alguma meta que já foi estabelecida ser adiado naquele momento, para valorizar o que a pessoa está passando no momento. Então eu acho que, apesar de ser um tabu, a inteligência emocional está em reconhecer a emoção do outro e se colocar de verdade na pele do outro, né? Não só enxergar o outro, mas entender tudo que cerca aquela questão. Você pode até não concordar, mas uma pessoa que está vivendo um momento de luto, uma pessoa que está vivendo um momento de estresse extremo num casamento ou em casa, pelo motivo que for,
a gente tem que ter a sensibilidade de perceber. Então, a inteligência emocional é importantíssima, mas mais do que você se colocar como uma pessoa que tem habilidades e competências específicas, se colocar no papel de um ser humano que está vendo que a pessoa ali está demonstrando alguma coisa antes que a gente comece a perder. Né, antes que passe essa fase, vai embora e a pessoa fala, não, minha mãe estava internada, por isso que eu não estava indo bem. E daí você fala, poxa, eu não percebi nada. Então, é esse papel de olhar as pessoas. Eu acho que esse é o essencial, Bruno. Boa. Ô, Silvana, no embalo do que a Sara trouxe, ainda entrando um pouquinho nesse conceito do tabu, eu queria que você me falasse, no seu papel de consultora, no seu papel de quem está acompanhando o mercado, a gente de fato está tendo uma evolução nesse sentido, ou ainda é uma bolha de poucas empresas que começam a ter uma atenção mais cuidadosa com os colaboradores nesse sentido? E aproveitando, eu queria que você falasse também para quem está nos acompanhando, o que os gestores, o que os líderes, o que os RHs perdem quando eles não olham com mais atenção para esse contexto, para essa pauta, o quanto que isso pode ser prejudicial para um negócio em questão de lucro, de competitividade, de engajamento, quando ele não dá devida atenção para esse tópico. Muito, muito boa a sua pergunta. Eu, inevitavelmente, não consigo deixar de fazer um link com o que a gente está vivendo nos dias de hoje, que é uma atualização de uma norma regulamentadora, a norma NR1, que fala sobre a relevância das empresas de promoverem o gerenciamento de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, ou mitigar ou eliminar os riscos que podem ser os fatores hiperestressores. Então, respondendo a sua primeira pergunta, a gente tem esse movimento acontecendo neste momento, que isso traz uma força, ainda que seja pela força da legislação, para um tema que é absolutamente necessário. A gente hoje percebe que tem uma grande diferença no engajamento, no resultado do engajamento desse colaborador, a partir do momento que ele é visto como um ser humano como um todo, né? Então, assim, este movimento, ele já vinha acontecendo desde o período pós-pandemia, que a gente começou a perceber que não dava para desconsiderar ou fazer essa dicotomia, né, do que é emoção, do que é a produtividade, tudo está diretamente relacionado, porque a gente está falando da pessoa. Então, esse movimento, algumas corporações já tinham despertado para ele, de modo que estavam investindo em capacitação das suas lideranças, promovendo rodas de conversa a respeito, né? E eu digo que há uma necessidade de, primeiro, você passar por esse processo de reconhecer a emoção, né? Reconhecer a emoção como uma reação natural, né, a um determinado evento. E aí, o que você faz a partir desta emoção? O que esta emoção desperta em você? Como você reage a essa emoção? E como você se relaciona com a outra pessoa, que também é um ser com outras, com as suas emoções e reações fisiológicas, né? Então, a gente precisa entender, hoje em dia, para além da inteligência emocional, daqui a pouco a gente vai conseguir ouvir mais e mais e mais sobre a inteligência relacional. E ouvindo a Sara anteriormente, eu estava pensando nisso, né, nessa importância da gente atrelar até o aspecto da inteligência emocional como um dos princípios da comunicação não violenta. Porque quando eu identifico a emoção, eu identifico a minha necessidade, a minha comunicação, ela vai ser desprovida dessa violência que vem da falta de conhecimento da minha própria emoção, da minha própria necessidade, e a maneira como eu me coloco com o outro, às vezes vem carregada de, até vou usar uma expressão, de recalque, né? Porque eu não estou lidando com aquela emoção.
Então, isto feito, eu tenho percebido um movimento muito favorável das empresas nesse sentido e que tomam um impulso por meio da força da legislação que leva as empresas de fato, gerenciar esses fatores hiperestressores no ambiente de trabalho. E tudo isso, gente, é para quê? Né? É para que a gente tenha a pessoa no máximo das suas potencialidades, né? E cada um tem o seu conjunto de potencialidades, no melhor do seu trabalho, né? Para poder entregar o seu melhor, para que aquele trabalho tenha um sentido. Hoje a gente está falando, né, sobre alto desempenho, não no sentido de apertar os botões, né, de acordo com aquele filme do Tempos Modernos do Charlie Chaplin, o mais rápido possível, mas que impacto que eu gero por meio do meu trabalho? Há uma sofisticação quando a gente fala de alto desempenho e alta performance. E isso não acontece num ambiente onde ainda prevalece a dicotomia deste ser humano que ali trabalha. Você trouxe a NR1 e eu acho que de fato é inevitável a gente linkar com ela nesse momento. A gente falou bastante dela no portal também sobre os impactos, as mudanças. E eu acrescento a NR1 um estudo que a gente sempre usa como base aqui na produção de conteúdo, que é o da ISMA-BR, Associação de Gerenciamento do Estresse, e ela traz à tona, né, que o Brasil é o país no trabalho mais ansioso do mundo, mais depressivo do mundo, e o segundo lugar dos casos de burnout atrás somente do Japão. E assim, não querendo ter nenhum tipo de estereótipo nem nada, mas o Japão ele tem uma cultura um pouco mais agressiva de trabalho, uma outra forma de enxergar o trabalho. E o Brasil está logo atrás nessa questão de doenças mentais dentro das empresas. Então, me parece muito claro, Sara, que a gente vive uma epidemia de emoções reprimidas dentro das organizações. E me parece muito, muito claro também que mesmo sem a NR1, se ela fosse adiada, se ela não entrasse em vigor neste momento, alguma hora, entre aspas, na marra, as empresas iam ter que começar a olhar para isso, querendo ou não, iam ter que dar mais atenção para isso, sendo uma prioridade delas ou não, porque não é sustentável a gente ter um cenário com tantas doenças mentais se proliferando de uma forma tão intensa dentro e fora do trabalho. Então eu queria que você pontuasse um pouquinho para quem está começando a entender melhor esse tema agora, para quem está numa jornada de capacitação tendo início agora de treinamento de RHs, de treinamento de gestores, por onde é que a gente começa a ter um cuidado maior com as emoções das pessoas, com a saúde mental das pessoas dentro do ambiente de trabalho? Como que eu, como RH, eu como gestor, eu posso realmente plantar uma sementinha ali que comece a fazer alguma diferença positiva? Bruno, muito interessante essa questão que você coloca, porque eu vou colocar assim, não é generalizando, tá? Porque não é para todos. Mas quando a gente fala isso entre RHs, entre uma consultora, entre quem é nesse ambiente, é muito fácil, é muito óbvio para a gente que isso tem que ser trabalhado, que isso tem que ser desenvolvido. Eu acho que, para começar, a gente tem que levar para as pessoas que quem alcança resultados nas organizações, independente de quem criou a estratégia, de qual é a meta, são as pessoas. A gente precisa de todo mundo que está ali. Se a gente chega num momento, então, hoje é muito comum gestores, por exemplo, que não são da área de gestão de pessoas, quando eles vão fazer uma reunião, o que é o cerne da reunião? São os números, é aquela linguagem de Excel, são gráficos, dashboards e assim por diante. E quando a gente está tratando ali as metas e os problemas organizacionais, a gente está tratando as consequências e não as causas, porque as causas são as pessoas que produzem esses resultados. Então, quando a gente vai começar a discutir o assunto com quem ainda não é da área, com quem ainda não tem experiência na área, é mostrar que qualquer resultado, toda e qualquer estratégia, ela vem a partir das pessoas, e as pessoas são constituídas de emoções. E as emoções, elas não acontecem só no ambiente do trabalho, elas acontecem em casa, na vida pessoal, só que é uma pessoa única.
né? O ambiente profissional e pessoal, ele é complementar, é uma pessoa só, não existe uma separação. Então, eu não deixo o meu luto para vir para o trabalho, eu não deixo meus problemas de relacionamento para vir para o trabalho, ou eu não deixo a minha frustração de eu fiz de tudo para alcançar aquela meta e não alcancei agora, mas eu fiz de tudo para alcançar. Então, é entender que essa frustração mostra um comprometimento do colaborador com a organização, com a empresa. Né? Que quando ele se frustra e fica desmotivado ou não se sente num ambiente seguro para poder expor aquilo que ele acredita, aquilo que ele quer fazer de fato, ele acaba levando para o burnout, né? Que vem crescendo constantemente com as emoções reprimidas. E pegando um pouquinho o gancho da Silvana, quando a gente fala das pesquisas e dos resultados, a gente tem universidades mundiais, internacionais conhecidíssimas, como Harvard e Stanford, que vem estudando o papel da felicidade no trabalho há muitos anos e como isso vem modificando os resultados organizacionais. Então, eu acho que a gente começa por aí, Bruno. A gente mostra que não é um mimimi, não é sentar para pegar na mãozinha para entender como a pessoa está hoje, mas entender que ela é uma pessoa que está ali e é uma parte importante, é uma parte vital estar ali, né? Para realização, para autorrealização, para status social, aonde ela vai conviver, o que ela vai contar para os filhos quando chegar em casa, tudo isso é impactado pela organização. Então, reprimir, né, as questões emocionais dentro do ambiente de trabalho é maléfico para todo mundo. Então, eu começaria por aí. Para quem não acredita na gestão de pessoas como grande diferencial, na gestão das emoções como grande diferencial, explicar que a gente só tem resultado se a gente tiver funcionários felizes, que estão motivados, que estão envolvidos com o processo, que vão ter frustrações ao longo do caminho, óbvio, mas que estão satisfeitos com aquilo que eles podem e fazem. Ô, Silvana, a Sara trouxe esse ponto de partida e agora eu quero que a gente dê sequência nessa jornada. Como também que a gente educa de uma forma a fazer as empresas entenderem que esse tipo de tema, emoção, saúde mental, ele não passa por uma construção de ações de resultados a curto, médio e longo prazo, mas sim é um trabalho constante, é um trabalho que não tem fim, quando a gente está falando de emoções, de saúde mental, e como que os RHs eles podem auxiliar sem se intrometer. Até que ponto vai o papel das empresas, pensando também que hoje a gente tem novos desafios, como a questão das bets, que vem chegando muito forte, muito impactante no trabalho e já vem sendo motivo de muita preocupação por parte dos gestores. Então, como também que a gente promove uma cultura de acolhimento, de auxílio, sem olhar só para resultados e com esse entendimento de que, olha, é um trabalho constante, as pessoas podem reagir de formas diferentes. A Sara trouxe o luto. O luto é algo que algumas pessoas podem superar em uma semana e para outras pessoas leva muito mais tempo para ter uma reação ao momento. Como enxergar tudo isso? Você trouxe bastante conteúdo numa pergunta, né? Então vamos por partes, assim. Eu queria fazer um comentário no que a Sara disse a respeito do luto e o que você falou agora há pouco também. O luto, ele não necessariamente ele é vivenciado somente no caso de falecimento, né? Pode ser, como a Sara mencionou, uma questão de um divórcio, pode ser um luto vivenciado por conta de alguma perda, né, nesse ambiente corporativo, no que aconteceu nessa organização. Pode ser uma promoção que não aconteceu, pode ser, enfim, algum tipo de perda que evoque a um rompimento de um vínculo afetivo muito importante para aquela pessoa. E isso a gente sabe que acontece no trabalho, né? Pode ser um desligamento de um líder que você admira, pode ser, enfim, várias alternativas que podem levar a um estado de enlutamento, né? Falando da questão da capacitação das lideranças, nos workshops que eu facilito, eu gosto muito de levar o tema para autoconhecimento das suas próprias emoções.
Os líderes que não passam por esse processo, eles não conseguem identificar, compreender, se relacionar com o que é do outro, se ele não passar inicialmente por este movimento de entender quais são as emoções, elas estão sempre a serviço de alguma coisa. Não existem emoções ruins, tem emoções que nos alertam para alguns comportamentos, ou de fuga, ou de posição estática, né? Então, assim, por que é que eu estou tendo este tipo de comportamento? Né? Como que eu diferencio a reação de emoção para um sentimento que vai para um lado mais sofisticado do nosso sistema cerebral? Então, e como eu lido com isso? Eu gosto de levar também as questões muito práticas. Então, assim, como que pode ajudar essa liderança? No momento de comunicar uma notícia não muito agradável para aquela pessoa que vai receber, às vezes o líder ele não consegue entender por que uma pessoa está chorando, e o choro pode representar para ele uma emoção de para com isso, não quero ver você Uhum. chorando, para com esse choro, porque para ele o choro incomoda. Ele remete a outras situações que ele passou. Então, assim, capacita o gestor para lidar com as pessoas. Não é formar ninguém em psicologia, né? A intenção não é essa. Apoia também os gestores no reconhecimento, e a Sara falou um pouco disso, de sinais, né, de adoecimento nas pessoas ao redor, adoecimento psíquico principalmente. Quando a gente percebe isso, a gente percebe alterações de comportamento, a gente percebe alterações de níveis de energia. Então, você precisa estar atento. Você só vai perceber a alteração se você percebe a pessoa, né, no movimento dela contínuo. Se você não acompanha, você não vai conseguir identificar nenhum tipo de desvio. E para os RHs, eu sempre digo, a gente acha, né, que os RHs eles são os responsáveis para acolherem todas as pessoas em todos os sentidos e assuntos aleatórios. Vamos pontuar o seguinte: tem um movimento muito importante que é a formação de socorristas em saúde mental nas organizações. Tem dois fatos absolutamente relevantes em você formar socorristas em saúde mental nas organizações. Primeiro que você deixa as pessoas que trabalham naquela empresa à vontade para procurarem alguém com quem elas se sintam maior familiaridade para tocar eventualmente em temas sensíveis que elas estejam passando. E o sofrimento psíquico ele vai ser olhado como um tema muito sensível e que não necessariamente você quer abrir para a sua liderança imediata ou para o RH, né, da sua empresa. Então, você capacitando pessoas e divulgando para a empresa quem são os socorristas em saúde mental, são pessoas treinadas em escuta sem julgamento, são treinadas para ter essa sensibilidade de perceber e reconhecer sinais de adoecimento, sofrimento psíquico, e que podem não fazer nenhum tipo de diagnóstico, nada disso, mas encaminhar as pessoas dentro do que aquela empresa oferece como caminho, né, para cuidados individuais. Às vezes as pessoas não sabem, né, o caminho para buscarem o apoio e o cuidado. Então, esses socorristas, eles também disseminam a cultura do cuidado. Então, a pessoa tem uma ampla opção, né, de procurar com quem se abrir. E isso tira do RH a obrigatoriedade de ter que acolher a todas as pessoas, né? E assim, até mesmo para esses brigadistas ou socorristas em saúde mental formados, eles precisam de um acolhimento e eles precisam reconhecer aquilo que talvez possa ser ou despertar uma espécie de gatilho neles próprios. E eles podem, então, indicar outro socorrista para aquela pessoa, para aquele caso em específico. Obviamente, a gente fala de crises e a gente fala de condições, né, de adoecimento psíquico, e essas duas grandes frentes eu acho que são absolutamente fundamentais, né? Você capacitar a liderança e você capacitar esse líder para
também promover um ambiente seguro psicologicamente, né? A gente sabe que o trabalho, ele tem uma função ligada à saudabilidade mental, porque as pesquisas indicam, né, o maior índice de depressão e de ansiedade está, se a gente compara em pessoas empregadas e pessoas não empregadas, né? As não empregadas, né, têm essa preocupação maior, enfim, e o trabalho ele tem essa função protetora. Porém, né, apesar de ser um ambiente onde tem regras, onde tem liderança, onde tem reconhecimento, onde tem correção, né, onde tem resultado, cobrança por isso, o que nos interessa saber e capacitar os líderes especificamente, é de que forma isso se dá, de que forma esta cobrança acontece, de que forma esta comunicação acontece. E não há como você falar disto sem considerar inteligência emocional, inteligência relacional e todo o conteúdo que a gente está trazendo aqui hoje. Muito bom. Sara, Silvana, a gente sabe que a conversa é boa quando eu não preciso nem abrir o meu roteiro. Vocês vão levantando a bola, eu só vou distribuindo de volta. E eu queria agradecer muito pela participação de vocês. Por mim, a gente ficava mais meia hora, mais uma hora, mas eu não posso me emocionar, né, como o tema da nossa conversa. Então, muito obrigado por todos os insights que vocês trouxeram. O papo foi muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelas indicações do Senac São Paulo e da Alper. Realmente foi uma conversa, uma troca muito, muito, muito importante para um tema que a gente tem que levar mais para o mercado, um tema que tem que ser mais debatido. Então, fico muito feliz de ter vocês como guias para a gente iluminar um pouquinho mais a compreensão do pessoal que está nos acompanhando sobre a importância de falar sobre emoções. E bom, já que estamos falando sobre quem está nos acompanhando, agora um recadinho final para vocês. Fica o convite para que vocês não se esqueçam de votar no Top of Mind de RH deste ano, tá bom? Como você já sabe, o Top, ele não para de crescer, é um prêmio que bomba cada vez mais a cada ano. Este ano a gente está com recorde do nosso colégio eleitoral, a votação está a todo vapor, mas ainda falta o seu voto. Entra lá no site do Top, faz um cadastro bem rapidinho, você pode votar em quantas categorias de marcas e profissionais você quiser, e você vira uma parte, um protagonista também deste movimento que vem fazendo toda a diferença ano após ano para que as empresas, para que os RHs continuem se fortalecendo, se empoderando e se tornem cada vez mais relevantes e protagonistas dentro das organizações. Combinado? Espero então seu voto, espero que você tenha curtido este papo assim como eu curti, e espero também que você esteja aproveitando todas as atrações aí do Sync, todas as trilhas, tem muito conteúdo com temas bem diversificados, bem diferentes, bem quentes, para você se atualizar sobre tudo que está guiando aí os passos do RH neste momento. Combinado? Então, pessoal, muito obrigado por nos acompanhar, até a próxima e a gente vai se vendo, se falando, acompanhe o Top, acompanhe o RH para você, e é isso aí. Até mais, pessoal. Para conhecer mais sobre o prêmio e todos os indicados, tenha sempre por perto os anuários Rumo ao Top e os eleitos. Acesse e receba a edição impressa ou digital. A votação para o Top of Mind de RH termina no dia 30 de setembro. Acesse e vote. Garanta seu lugar na noite de premiação deste ano. Os ingressos já estão à venda. E não se esqueça de interagir com a gente nas redes sociais. Marque Top of Mind de RH no LinkedIn e Instagram e a nossa hashtag 28TopRH.